Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Por outro lado, tem se pensado bastante em outros tipos de tecnologias, outros tipos de baterias de sódio, como o caso do sódio metálico. Então, são as baterias que têm o sódio na sua forma metálica. O problema é que o sódio metálico, tanto o sódio quanto o lítio, em contato com a água, ele explode, ele pega fogo. Tem só esse inconveniente, ele pode explodir. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Josué de Oliveira. O carro elétrico é apontado como uma das soluções para um futuro mais sustentável. Só que ele não é tão simples assim. A fabricação das baterias pode gerar impactos negativos ao meio ambiente e os números de reciclagem ainda são bem tímidos. Mas e aí, como é que a gente resolve esse problema? Hoje a gente conversa com Hamilton Barbosa, que é doutor em engenharia química e pesquisador na área de reciclagem de baterias de lítio. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, no Apple Podcasts e segue a gente no seu aplicativo favorito. Bora lá pro papo. Sempre que a gente está falando de transição energética, aparece ali a imagem do carro elétrico, Salvador, né? Aquele que vai mudar a situação que a gente está hoje com relação ao meio ambiente. E o motivo é óbvio, né? Os veículos a combustão emitem gases do efeito estufa, como o monóxido de carbono, e aí vem essa necessidade de popularizar um outro meio de locomoção em massa que também não tenha esses pontos negativos. Algumas montadoras já estabeleceram até um compromisso para parar de produzir os carros a combustão. É o caso da Volvo, que, de acordo com o diretor comercial da empresa, o Bjorn Enwall, a Volvo não vai mais vender um único carro que não seja completamente elétrico depois de 2030, independente do mercado. Ou seja, se der prejuízo, ainda assim vai vender. Parece que é isso, né? Audacioso. Vamos ver. Já a Mercedes-Benz é um pouco mais cautelosa. A empresa também mira ali no final da década para fazer a transição, mas ela diz que só se as condições do mercado permitirem. Aspas bem claras ali, né, Riga? E tem a pressão dos países, né, dos governos também, porque a questão do meio ambiente é um negócio sério. A gente já falou de União Europeia. Na União Europeia, a partir de 2035, eles querem interromper a produção de carros movidos a combustão, então a partir de 2035 acabou, não pode mais, é isso. Outros países, Inglaterra, a partir de 2030, e a Noruega, ela só quer veículo com zero emissão de carbono até 2025, que é logo ali, né? Amanhã. Então, parece tão distante pra gente que, 2025, né? Como assim? Então, de qualquer forma, os carros elétricos, eles estão ganhando cada vez mais e mais importância nesse futuro sem emissões. A gente tem alguns exemplos de países, tipo a China, que estão um pouquinho mais avançado, mas, né? Avançado daquele jeito, né? Só que os carros elétricos têm problemas também, né? E só para começar tem a questão da praticidade, né? Porque se você compra um carro elétrico hoje, beleza, acho que dentro da cidade dá para se virar bem com ele, mas se você quiser viajar, onde tem os postos de carregamento, né? Já começa a ficar difícil. Essa é a dificuldade prática, né? Mas se a gente volta um pouco atrás ali pro que tem dentro do carro elétrico, a gente chega no problema principal, que é a bateria, né? Um dos principais componentes da bateria é o lítio, não à toa são chamadas de baterias de íons de lítio, né? O lítio precisa ser extraído, tem que ser tirado do solo, e esse é um processo que pode ter impactos ambientais, então gasta-se muita água, às vezes tem explosão, então... Seguro, parece seguro. Então, extrair o lítio pode ter também impactos ambientais negativos. E além disso, tem toda aquela coisa de que o lítio é um recurso limitado, né? Tá no solo, uma hora vai acabar, a gente não sabe quando, mas uma hora vai acabar. E quando você gasta água, que é outro recurso limitado, a gente começa a perceber que essa coisa do carro elétrico ser o salvador, o grande salvador, não é tão simples assim. E uma saída para lidar com isso é, obviamente, reciclar as baterias, né? Não descartá-las completamente quando elas param de funcionar. Só que a porcentagem de baterias de veículos elétricos recicladas no planeta é muito pequena, coisa de 5%. Então, basicamente, no fim das contas, os veículos elétricos, apesar de serem importantes para a transição energética, eles podem ter também certo impacto ambiental, e daí que melhorar esse processo de reciclagem e aproveitamento delas é essencial. Pensar que o nosso futuro verde depende de a humanidade conseguir reciclar o que ela consome é um pouco desanimador. Afinal, essa história já tá há muito tempo que se fala e hoje, malemar, a gente recicla papel de bala. Mas enfim, vamos
Vamos tentar entender um pouco melhor esse cenário das baterias, os caminhos possíveis e como essas tecnologias de reciclagem estão avançando. Para isso a gente conversa com o Hamilton Barbosa, que é doutor em engenharia química e pesquisador na área de recuperação de metais. Se apresenta aí para os ouvintes, então, Hamilton. A gente vai falar aqui de um assunto meio complexo, envolve química, tecnologia, né? E qual é a sua atuação nessa área? Bom, meu nome é Hamilton, eu sou engenheiro químico de formação. Eu me formei em 2015 em engenharia química, depois eu fui para a área acadêmica, então eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, em engenharia química. Durante o mestrado e doutorado eu fiz estágio no Canadá e um estágio também na Austrália durante o doutorado, um pouco antes da pandemia. E eu trabalhei muito com recuperação de metais a partir de resíduo de mineração. Eu trabalho no laboratório na USP, voltado em resíduo de mineração e resíduos eletroeletrônicos. E aí, durante a minha carreira, eu tive um pouco de contato também com reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos, e aí eu terminei meu doutorado em 2021 e entrei num projeto de reciclagem de baterias de veículos elétricos. Já era um tema que eu já trabalhava com isso em 2020, e depois do meu doutorado eu entrei de cabeça nessa área, na parte de reciclagem de baterias de veículos elétricos, então baterias de íons de lítio, que é o tema de hoje. Atualmente eu estou fazendo o meu pós-doutorado em Stanford, nos Estados Unidos, então eu estou falando com vocês diretamente dos Estados Unidos. Convidado internacional ainda para falar. Exatamente. Então hoje eu trabalho com tecnologia mais de engenharia de processo, na área de engenharia química, em separação de lítio a partir de diferentes fontes, não só de reciclagem de bateria, mas a partir de brine, mineração de lítio e por aí vai. Massa, cara. Então, bom, você já falou tanto aí dos íons de lítio e eu queria começar perguntando justamente sobre isso. É o tipo de bateria mais utilizado hoje em dia e queria começar entendendo isso. Por que que é o tipo de bateria mais utilizado? Por que a gente depende tanto dessa tecnologia específica com tantas outras que a gente vê saindo no noticiário de diferentes processos e componentes, né? O que essa tem de especial? Tá, eu acho que para responder sua pergunta a gente tem que pegar um pouco o histórico do desenvolvimento das baterias. Então, as baterias de íon de lítio, elas foram desenvolvidas, né, ali na década de 90, lançado no mercado, se eu não me engano, pela Sony, foi uma das primeiras baterias comercializadas de íon de lítio na década de 90. Nessa época, quais eram as baterias dominantes do mercado? Nós tínhamos duas, isso no mundo inteiro, né? Nós tínhamos as baterias de níquel-cádmio e as baterias de níquel-metal-hidreto. Claro que tem as baterias alcalinas, que são as pilhas comuns, mas é um outro segmento. Então, na época do que surgiu as baterias de íon de lítio, foi a tecnologia que melhor se consolidou para ser um substituto para as baterias de níquel-metal-hidreto e as baterias de níquel-cádmio. Aí você pode me perguntar, mas por que como um substituto? Bom, primeiro, as baterias de níquel-cádmio, elas, como o próprio nome diz, têm cádmio na sua composição. E um cádmio, dentre os metais da tabela periódica, é um dos mais tóxicos, ali junto com chumbo, mercúrio, e ele está presente em alta concentração dentro da bateria. E o que acontecia muito no século passado? As pessoas jogavam no lixo comum essas baterias. Então isso contaminava lençol freático, contaminava solos, e você contaminava toda uma cadeia de suprimentos. Então você contaminava os animais, que contaminavam os animais de maior porte, contaminavam os seres humanos contaminavam outras pessoas e por aí vai. Então você tinha toda uma contaminação ao meio ambiente por conta da presença do cádmio. As baterias de níquel-metal-hidreto também vieram como um certo substituto para as baterias de níquel-cádmio, substituindo esses metais com alta toxicidade, só que ela tem metais com valor agregado muito maior do que as baterias de níquel-cádmio. Então ela tem, além do níquel, ela tem cobalto, ela tem elementos terras raras que são muito mais caros. Então você tem um custo de produção muito maior, muito mais elevado do que as baterias de níquel-cádmio. E aí as baterias de íon de lítio vieram como uma forma de substituir os metais dentro da bateria por um elemento que é mais comum na natureza, que tem uma toxicidade inferior aos outros metais. E aí, além disso, também em termos de toxicidade, em termos de meio ambiente, do ponto de vista econômico, você utiliza matérias-primas com menor custo, então mais baratas, e com maior capacidade de armazenamento de energia elétrica, maior ciclo de carga e descarga do que as baterias de níquel-cádmio e as baterias de níquel-metal-hidreto. E não sei se todos os ouvintes aqui têm mais do que 20 anos, ou talvez 25 anos, mas quem tiver 18, 15 anos não vai lembrar. Mas os primeiros celulares, eu lembro
dos meus pais terem os primeiros celulares. Eu tive celular que tinha 2 cores, era preto e laranja, não era nem branco, que as baterias inchavam, porque eram celulares ou com baterias ou de níquel metal hidreto ou de níquel cádmio. E as baterias de íon de lítio vieram como uma forma de solucionar esse problema também. Ainda tinha, as primeiras baterias de íons de lítio ainda tinham esse problema de inchar as baterias, só que aí ela conseguia ser, tanto a parte química quanto a parte eletrônica, conseguia resolver esse problema, tanto que hoje as baterias não incham mais. Então ela veio solucionando vários desses problemas. E aí ela entra no mercado e resolve tudo. Essa questão da bateria inchar tem alguma coisa a ver com aquele efeito memória ou da bateria viciar? Porque, assim, na minha visão de leigo, né, a principal diferença ali que eu lembro entre essas baterias mais antigas ali de níquel, cádmio, níquel, metal hidreto e as de lítio é que, aí a bateria de lítio fica tranquilo, que não vai viciar e não sei o quê. Só que é um mito que veio, foi tão forte assim, que veio até pra... As pessoas acham que bateria de lítio vicia. O que é esse negócio de viciar? Como é que isso funciona? Na verdade, o viciar é assim, a bateria, explicando de uma maneira um pouco mais simples, você tem o transporte de elétrons entre o cátodo e o ânodo. As baterias, no geral, funcionam dessa forma. Quando você tem a carga e a descarga, você tem esse transporte de elétrons do cátodo para o ânodo e do ânodo para o cátodo. O viciar é quando você não consegue mais transportar os elétrons de um lado para o outro, porque eles ficam presos na estrutura química do cátodo e do ânodo, e aí você não consegue mais transportar. Então esse é o efeito memória. Você vai usando e descarregando, vai carregando e descarregando, vai carregando e descarregando, até um ponto que você não consegue mais transportar os elétrons. As baterias de íon de lítio, de fato, também resolvem esse problema de memória até um certo ponto. Você tem o cátodo, que é um óxido de lítio e cobalto, ou tem uma infinidade de possibilidades, mas as primeiras eram de óxido de lítio e cobalto, e você tem o ânodo de grafite, ou grafeno, que são os que estão surgindo agora mais recente no mercado, mas geralmente é grafite. O lítio, por ser um átomo muito pequeno, o transporte do cátodo para o ânodo, do ânodo para o cátodo, é facilitado. Você consegue transportar e ele não fica preso dentro das estruturas desses compostos. Então você resolve até um certo ponto esse efeito memória. Por que eu estou falando efeito memória? Porque muita gente confunde quando está usando o celular. De fato, a bateria tem um tempo de vida útil, então vai chegar um certo momento da vida útil dela que você não consegue mais transportar o lítio entre o cátodo e o ânodo, só que tem um outro problema. Os nossos celulares, os nossos smartphones, que são em sua totalidade com baterias de íon de lítio, eles vão evoluindo com o passar do tempo. Então, a bateria quando você comprou seu celular há 2 anos atrás, era para aquela tecnologia. 2 anos depois, todos os aplicativos dos seus celulares foram atualizados. Então, eles precisam de mais armazenamento, eles vão precisar de consumir mais energia. E aí, a bateria do seu celular não dá conta. Ela descarrega mais rápido porque você está consumindo mais a bateria do seu celular, porque os seus aplicativos estão mais atualizados. Então você tem que trocar a bateria. Como esses smartphones você não consegue mais trocar a bateria, você acaba tendo que trocar de celular. Então o efeito memória, na verdade, tem 2 motivos aí. Primeiro, o tempo de vida útil da bateria, então você aumenta com as baterias dos íons de lítio. Por outro lado, você também tem a capacidade de processamento dos aplicativos. E de qualquer forma tem o desgaste natural da bateria, né? Tipo, qualquer bateria, ela acaba desgastando. Tanto que quem usa iOS, por exemplo, quem usa iPhone, tem até um fator psicológico ali, porque ele mostra a capacidade da bateria naquele momento em relação a quando era novo, né? E aí, 89%, e agora, né? E aí você já começa a ficar, nossa, realmente a bateria não tá durando nada, assim. Então tem uns números ali que afetam o psicológico da gente. Exatamente. Agora, a gente tá falando muito o termo baterias de lítio, né? Ou íons de lítio. Só pra deixar claro, não tem só lítio nelas, né? Isso, exatamente. Então, assim, as primeiras baterias de íons de lítio, eu vou falar os elementos e onde eles compõem também, tá? Então, o que compõe uma bateria de maneira geral? Vamos pensar numa estrutura, numa bateria de íons de lítio. Você tem a estrutura externa da bateria, que é o que a gente vê, o que a gente pega. Tem alguns lugares, algumas pessoas chamam de carcaça, estrutura externa. Eu prefiro o termo estrutura externa, que é um termo um pouco mais técnico, um pouco mais formal. Carcaça parece que é uma coisa, parece lixo, né? Parece resíduo. Pois é. Mas você tem a estrutura externa, que é aquela capa que você vê, às vezes, se você lembrar bem as baterias mais antigas, é aquela capa metálica. Essa capa geralmente é de aço ou de alumínio metálico. E aí a parte de dentro, o que você tem na bateria? Em termos, de maneira geral. Você tem o cátodo. O cátodo é onde você vai armazenar o lítio. Ele é um óxido de lítio com outros metais. Aí as primeiras baterias de lítio são de óxido de lítio e cobalto, é um óxido misto.
com lítio e cobalto. Depois surgiram outros tipos de cátodos. Então surgiram o óxido de lítio e manganês. Tem uma que é o que está dominando o mercado hoje, que tem pretensão de chegar a 60%, 80% do mercado de veículos elétricos até 2030, 2050, que são os fosfatos de lítio e ferro. Então não é um óxido, é um tipo de fosfato. Tem também as que hoje dominam o mercado, que são as que têm óxido de lítio, níquel, manganês e cobalto. O ânodo, em sua totalidade, é de grafite. Tem algumas empresas que já estão comercializando grafeno. Ao invés de grafite, eles utilizam grafeno. Então você tem uma estabilidade melhor, você tem um tempo de vida útil maior do que se você utilizasse o grafite. No meio entre eles, entre o cátodo e o ânodo, você tem um separador. É uma membrana polimérica. Porque como dentro da bateria tudo fica junto, tudo fica preso um do lado do outro ali, tudo amassado, vamos dizer assim, se você colocar o cátodo e o ânodo um em contato com o outro, vai dar curto-circuito. Então você precisa de alguma coisa para proteger, para evitar o curto-circuito. E além disso, essa membrana serve para transportar os íons de lítio entre o cátodo e o ânodo e o cátodo. E esse transporte é feito em uma solução salina ali dentro, com sais de lítio, dissolvido em solução orgânica, em compostos orgânicos, que é chamado de eletrólito. Pode ter fósforo no meio desses sais, pode ter cloro, pode ter vários elementos. Então é quase 30% da tabela periódica que você pode encontrar aí numa bateria de íons de lítio. Bom, eu queria aproveitar essas duas perguntas, a do Riga e a do Josué, porque eu acho que elas levam a gente para um caminho aqui, que é falar de veículos elétricos também. A pergunta do Riga tem relação com a vida útil da bateria e a do Josué tem relação também com a questão da sustentabilidade de um veículo elétrico. Quais são os componentes, como é que fica na hora do descarte, né? Acho que tem muita coisa pra gente conversar dentro desse tópico. Eu vou começar do começo, né? Qual costuma ser a vida útil da bateria de íons de lítio? Você falou no caso do smartphone que muitas vezes é porque o smartphone está ficando mais potente, a bateria já não dá mais conta. E tem também o processo natural ali, que ela vai perdendo a capacidade, né? Mas no caso de um veículo elétrico, como é que fica essa relação? Olha, essa resposta a gente ainda não tem com certeza. Isso vai depender muito das empresas, mas o que se fala bastante é de um tempo de vida útil de 5 a 10 anos. Vai depender do ciclo carga e descarga, vai depender da saúde da sua bateria, mas se fala aí numa substituição das baterias entre 5 e 10 anos. Cara, 5 e 10 para um veículo não é nada, né? 5 e 10 anos não é nada para um carro. Então, o meu primeiro carro que eu comprei era um Corsa 2008, então já tinha mais do que 10 anos. Eu comprei ano passado. Então, assim, não é nada, concordo, você vai repassando e tudo mais. Por outro lado, eu posso responder sua pergunta com uma outra pergunta. A cada quanto tempo você ou nós trocamos a nossa bateria do nosso veículo a combustão? Então, geralmente quando dá problema, mas aí a gente pode falar a cada 2, 3 anos, a cada 5 anos, talvez. Vai depender muito também do tipo do veículo. Então, existe a possibilidade desse mercado de veículos elétricos, no caso das baterias, seguirem o mesmo padrão do que acontece hoje com os veículos comuns. Eu acho que um dos problemas, talvez, hoje dos veículos elétricos não seja só o tempo da vida útil dessas baterias, mas quanto você consegue rodar com um ciclo inteiro de carregamento. Sim. Então hoje se fala, os veículos que estão sendo comercializados mais novos, se fala em 400 km. Aí eu falaria, poxa, 400 km no Brasil não é nada. Talvez para rodar em São Paulo, se você der o azar de pegar uma tempestade no verão ali de fevereiro ou setembro, pegar trânsito em São Paulo, talvez você vá ficar quase que com a bateria quase no zero em casa, né? Você fica muito tempo parado no trânsito. Mas se você for viajar o Brasil inteiro, você não consegue. Então, 400 km não dá nem pra atravessar direito o estado de São Paulo. Não dá nem pra atravessar o estado de São Paulo, né? Não, se você pega um imprevisto no meio do caminho, por exemplo, aqui de Americana, eu costumo ir pra Ubatuba, gosto bastante de lá. Agora esqueci a distância, acho que 230 quilômetros daqui lá. Então, eu tenho que ir abastecer lá e voltar. É como eu faria com um carro a combustão, é verdade. Mas o carro elétrico tem toda a questão de você ter que plugar num carregador rápido, né, em uma fonte de energia que dê conta de carregar aquela bateria, porque se eu plugar numa tomada normal vai demorar,
sei lá quanto tempo para carregar o carro inteiro. A gente tá falando ali de 12 horas, talvez, uma noite inteira ali carregando numa residência, por exemplo. O que não é tão ruim, porque se você trabalha, por exemplo, no período comercial tradicional, das 8 às 5, você chega em casa e pluga no carro, você vai para casa, fica em casa, no outro dia você despluga e você tem o carro carregado. Então, acaba sendo vantajoso nesse sentido. Mas aí você quer viajar, por exemplo, e sair de Americana e ir para Minas Gerais, para o Paraná. Como é que você vai carregar isso no meio do caminho? Hoje, no Brasil, a gente não tem tanta estrutura assim. Mesmo nos Estados Unidos, onde eu estou morando hoje, não tem tanta estrutura para você atravessar o país. Tá bem mais avançado do que no Brasil, isso é fato, mas você ainda tem essa preocupação. Então, por exemplo, eu tô aqui morando em Palo Alto, na Califórnia, perto de São Francisco, tem bastante gente que vai para Los Angeles, para San Diego, que é um pouco mais ao sul, e consegue nesse pedaço, nesse trecho. Mas se eu quisesse viajar pro Texas, por exemplo, que é no meio do país, eu já não conseguiria, porque eu não encontraria tantos pontos para recarregar. Mas isso também é um ponto que eu assim, falando bem, de uma maneira bem pessoal, eu acho que é um ponto que vai evoluindo conforme os veículos elétricos vão surgindo. Quando eu morei em Vancouver em 2017, no Canadá, tinha alguns estacionamentos que tinham sistemas para carregar veículos elétricos. Hoje, as pessoas me contam que já tem muito mais do que tinha naquela época. Então, por quê? Surgiram mais veículos elétricos também. É muito semelhante, eu imagino, o que vai acontecer com postos de gasolina. Então, em São Paulo, na cidade de São Paulo, você tem posto de gasolina a cada esquina, às vezes 2, 3 no mesmo quarteirão. E quando você pega uma estrada, Fernão Dias, que eu pego bastante para ir para Minas Gerais, tem trechos que você não encontra um posto de gasolina, trechos grandes. Então, existe a possibilidade também no futuro de que isso aconteça. Então, você tenha nos grandes centros vários pontos para recarregar seu veículo e nas estradas um pouco mais espaçados, né? Eu acho que a principal diferença dos dois casos é que o carregamento do carro a combustão, entre aspas, você chega no posto de gasolina e em 1 minuto você já sai do posto de gasolina. Completa, se não tiver por favor. ninguém na Acabou. fila. Exato. Agora, a elétrica, por mais que seja o carregador mais potente que existe, você ainda tem que ficar meia hora para dar, não é a carga completa ainda. É carrega o suficiente para você chegar em casa, por exemplo, mas não é uma carga completa. E meia hora não é pouco tempo para uma rotina corrida do jeito que a gente tem hoje em dia, né? Então acho que aí a minha questão é, a gente tem você observando as tecnologias de bateria ou seu conhecimento de química, né? A gente tem uma perspectiva de chegar, sei lá, daqui 5, 10 anos e ter um tipo de bateria, alguma coisa que tenha as mesmas características sustentáveis das baterias de íons de lítio, mas ao mesmo tempo tenha recarga mais rápida do que hoje? Tem como fazer isso? Ou a gente vai ficar igual a Fórmula E no começo, que tipo, troca a bateria, sabe? Em vez de ficar tentando carregar, troca tudo, vai. Não, é uma excelente pergunta. A resposta é que eu não vejo a curto e médio prazo, talvez até a um certo longo prazo, essa mudança de você carregar mais rápido. E eu espero muito queimar minha língua nos próximos anos aí e voltar aqui daqui a um tempo e falar, eu estava enganado, as coisas mudaram e você consegue recarregar em 10 segundos, em 1 minuto. Mas hoje, mesmo mudando para outros tipos de tecnologia, eu acho que não vai... É uma limitação tecnológica, eu não consigo ver. Eu acho que desde a parte fundamental ali da ciência, a parte química, a parte física, a parte elétrica, eu acho que é uma questão muito ainda fundamental de como resolver isso. Então, do ponto de vista de outras tecnologias que estão surgindo, a gente tem as baterias de fluxo redox, são baterias de vanádio, que aí é para sistemas de baterias lá mais de grande porte, então aí não entra tanto em veículos, aí são mais baterias para sistemas eólicos, sistemas solares, que também tem o mesmo problema, tem a mesma dificuldade. Tem as baterias que estão surgindo agora com grafeno, baterias com nióbio, baterias com titânio, que enfrentam o mesmo problema, o tempo de recarga, e tem as baterias de sódio também. E aí você tem, eu vejo com mais desvantagens do que vantagens do ponto de vista químico. Então eu sou da área da química, então eu vou olhar mais do ponto de vista químico, né? Então eu ainda não vejo uma boa prospecção para mudar o tempo de recarga. Eu acho que a gente vai chegar num fator limitante e aí só com uma tecnologia disruptiva para poder resolver isso. Hoje, das tecnologias que estão sendo mais discutidas, eu não vejo uma solução.
Então, Hamilton, isso é interessante porque um dos principais argumentos a favor dos veículos elétricos é justamente sustentabilidade e meio ambiente, porque eles não têm lá as emissões que são prejudiciais, emissões do efeito estufa e etc. Então, por isso que carros elétricos são tão enfatizados nesse futuro de transição energética. Só que, na real, produzir as baterias, né, toda a cadeia de produção das baterias também afeta um pouco o meio ambiente, né? Como é que exatamente esse processo envolve extração, envolve mineração, enfim, também vai envolver algum nível de ataque ali ao meio ambiente, não é isso? Até o descarte também, né? Porque imagina o momento que a frota do mundo inteiro for com carro elétrico precisando trocar a bateria a cada 5 anos. O que a gente faz com isso, né? Então, como é que fica o meio ambiente nessa? Eu acho que tem muito impacto ao meio ambiente, não é pouco, acho que é muito. Acho não, tenho certeza, tem muito impacto ao meio ambiente, desde a extração até o descarte. Eu vou responder essa pergunta em 3 partes. Primeiro, vamos comparar as baterias de lítio com as tecnologias que existem hoje. Então, vamos comparar o veículo elétrico com o veículo a combustão. Qual que é a vantagem do veículo elétrico frente ao veículo a combustão? Primeiro, vamos pensar no cenário Brasil. Você tem uma tecnologia mais limpa, porque 80-90% da matriz energética brasileira é hidrelétrica, vem de usinas hidrelétricas, então você vai usar uma energia que é muito mais limpa do que termoelétricas, do que outros tipos de fontes que estão dominantes no mercado, né? Então, a gente tem uma matriz energética limpa no Brasil. Mesmo tendo, em períodos de seca, que ligar as usinas termoelétricas, ainda é considerado uma matriz energética limpa. E os veículos a combustão, eles vão emitir gases de efeito estufa dentro da cidade. Então, problemas como chuva ácida, poluição. Em São Paulo, a gente quase não vê o horizonte de tanta poluição que tem. Na China, isso era muito comum. Hoje está bem melhor, mas teve períodos na China que você não conseguia mesmo ver o horizonte de tão cinza que estava por causa da poluição. São Paulo, você ainda vê algumas vezes isso, alguns dias de muita seca e calor. Então você diminui a poluição dentro da cidade. Então essa é a minha primeira parte da minha pergunta, né? Pensando na cadeia produtiva como um todo, eu tô respondendo o meio ali. Então um veículo elétrico dentro da cidade. Então, você resolve o problema de poluição. Eu li um estudo há um tempo atrás, não é relacionado a veículos, mas estavam comparando a substituição dos fogões com gás, os fogões a gás, com fogões elétricos. Isso acho que era no Peru. E teve uma queda drástica de problemas respiratórios. Por quê? Porque você tem menos gases sendo emitidos dentro de cozinhas. Isso porque o gás é bem menos poluente do que várias outras, né, fontes aí, vários outros combustíveis. Exatamente. Imagina a minha bisavó que faleceu com vários problemas no pulmão, porque cozinhava com madeira. Então você vai substituindo, né? Você vai usando tecnologias que tragam mais benefícios, né, do que malefícios. Então, o veículo elétrico dentro de uma cidade você consegue resolver, né? Trabalhar dessa forma. Agora vamos para a parte de mineração. Por que eu falei que tem muito impacto na mineração? Porque todo aquele CO2 que você estaria emitindo dentro da cidade, você vai estar emitindo aonde? Na onde você minera. E onde a mineração ocorre? Alguém sabe onde tem mineração? Tá, no Brasil. Beleza. Onde no Brasil? Alguém saberia responder, Josué? Vale do Jequitinhonha. Eu sei que lá agora é o Vale do Lítio que estão chamando. Né? Isso. Tem uma aqui perto de casa, mas acho que não é de componente de bateria. Deve ser só pedra, essas coisas. Então, não, beleza, já temos 2 lugares. Que mais? A gente não conhece, porque são muito afastados. A gente tem vários pontos de mineração em Minas Gerais. Sim. No estado do Amazonas tem alguns pontos. No norte tem vários. O Vale do Jequitinhonha agora, o Vale do Lítio, né? O Vale do Silício é aqui na Califórnia, né? Aí temos o Vale do Lítio agora no Brasil. No Chile a gente tem uma das maiores produções de lítio no mundo. Então a gente tem vários pontos de mineração que ninguém conhece, porque são isolados. Então quando você muda a emissão de carbono dos grandes centros para os lugares que ninguém conhece, sai do foco. Ninguém fica sabendo. Então você migra a emissão de CO2 para a mineração. E da onde vem essa emissão de CO2? Para você minerar, você precisa fazer pesquisa para saber onde está seu minério, quanto que você tem. Segundo ponto, muitas vezes você tem que explodir o minério. E o minério tá lá, é rocha, tá lá parado. Você não pega, você não vai lá com a mão. Tem lugares que você consegue, eu já vou falar, mas de maneira geral, você não consegue pegar com a mão lítio puro ali, por exemplo. Então você precisa explodir.
você precisa fazer todo um processo químico. Então, alguns processos usam um processo térmico. Então, o que é um processo térmico? A 200, 400, 800, 1000 graus Celsius. Processo químico, você vai usar ácido concentrado. Você vai fazer várias etapas de purificação para chegar no lítio comercializado. Então, você tem emissão de CO2 ali. Sem falar a partir também de geração de energia e a matriz energética. Exatamente. Que vai abastecer a matriz automotiva, por exemplo. Dependendo do país que você falou da China, que queima muito carvão para ter energia elétrica, você trocar um carro a combustão, às vezes você tá poluindo mais ainda com o carro elétrico, porque lá é usina carvão, né? 2011, teve um terremoto no Japão que ocasionou uma tsunami, que acertou uma usina nuclear. Foi uma tsunami tão forte que atingiu uma das usinas até então mais seguras do Japão e do mundo, e teve um rompimento, teve um dano físico ali na estrutura da usina, no Japão. Por conta disso, qual foi o efeito cascata? Várias usinas nucleares no mundo começaram a ser fechadas por pressão popular, inclusive na Alemanha. A Alemanha substituiu as usinas nucleares por usinas termoelétricas, então queimar carvão. Do ponto de vista ambiental, a análise do ciclo de vida inteiro, desde a construção até a operação dessas plantas e a finalização delas, a usina nuclear, do ponto de vista ambiental, é muito melhor do que uma usina termoelétrica, porque você emite, comparativamente, menos CO2 para operar, desde construção até a operação, você emite menos CO2 numa usina nuclear do que numa usina termoelétrica. Além disso, ela é muito mais barata. Então, o preço de energia elétrica na Alemanha naqueles anos aumentou muito. E aí, recentemente, com a guerra na Ucrânia, com menos gás indo para a Europa, em alguns lugares na Europa, o custo de energia elétrica subiu 7 vezes. Então, você tem isso também. Então, algumas empresas, inclusive de reciclagem, tiveram que parar ou diminuir drasticamente sua operação, porque o custo de energia elétrica estava tão alto que era inviável você operar. Se o Putin for lá e fechar o registro de gás, é um problema, né? Porque aí... Acho engraçado assim, irônico, né? Os países no mundo inteiro, principalmente na Europa, fizeram várias sanções contra o Putin. Mas quais que eles não fizeram ou não fizeram tantas sanções assim? A área de petróleo e gás natural. Só que agora, mais recente, eles conseguiram substituir isso comprando de outros países. Se eu não me engano, um desses países era a China, mas eu não tenho certeza agora. Mas eles conseguiram solucionar comprando de outros lugares. Mas o preço subiu bastante. Essa questão da usina nuclear, Milton, eu acho que existe um medo muito grande porque é difícil de entender como é que, sei lá, pouquinho ali de material faz tanta energia. E a gente teve, você falou de Fukushima, né, no Japão, mas Chernobyl, né, todo mundo sabe o que aconteceu e tal. Então tem um medo de usina nuclear. Tem algumas pessoas investindo em tecnologias, Bill Gates, né, bastante falado. Você acha que a gente vai ter que superar esse medo e talvez ter que voltar a construir usina nuclear para a bateria dar certo? Então, energia nuclear não é muito minha área, mas eu consigo te explicar de maneira um pouco mais simples. Você tem dois tipos de energia nuclear, a fusão e a fissão. Se eu não estiver enganado, a fissão é a tecnologia que hoje existe. Se eu não me engano, você quebra o átomo, acho que é isso mesmo, você quebra o átomo, e aí ele libera uma energia enorme, e aí você consegue evaporar água, e essa água entra em várias turbinas e você gera energia elétrica. Então é mais ou menos assim que funciona. Hoje o que está sendo feito, que é onde o Bill Gates entra, você tem a fusão nuclear. Você, ao invés de quebrar, você junta dois átomos. E aí essa junção de dois átomos, você libera energia, que é o que acontece no Sol. Então no Sol você tem fusão nuclear acontecendo. Claro que tem risco, tudo que a gente faz tem risco. O que aconteceu em Chernobyl foi uma fatalidade, mas também tiveram vários erros técnicos ali. Quem assistiu a série Chernobyl da HBO, isso mostra bem como funciona. É bem impressionante a maneira que eles se reproduzem, é bem real o que aconteceu na época. Até questões políticas, né, e da cultura soviética naquela época atrapalharam bastante. Exatamente, mas eu vejo com bons olhos essas tecnologias. Mas o que a gente tem que ter em mente é que tudo gera impacto. Tudo vai gerar impacto negativo. Todas as nossas ações, todos os nossos tipos de energia. Então, por exemplo, a energia solar é maravilhosa, só que ela tem eficiência muito baixa, e o silício cristalino, você tem que chegar em 99,999 de pureza, sabe? 5 noves de pureza. E para você fazer isso, você precisa de um tratamento térmico
Temperatura muito alta, que vai emitir muito CO2, que vai consumir muita energia, então, que vai gerar muito poluente também. Parece que a gente sempre bate nessa mesma parede, né, cara? Tipo, o que a gente quer fazer pra gerar um futuro melhor e menos emissões, os objetos que a gente precisa fazer, sejam placas solares ou baterias para veículos elétricos, eles também geram muitas emissões, né? Então a gente fica batendo nessa coisa o tempo todo. Exato. E aí entra o ponto que eu ia falar, que é da reciclagem. Por que a reciclagem acaba sendo importante? Porque todo aquele... Vamos pensar em CO2, né? Todo aquele CO2 que você emitiu na mineração, você economiza, você deixa de emitir durante o uso do carro elétrico, mas o que você vai fazer com essa bateria depois? Se você reciclar ela, você está recirculando os materiais que estão presentes na bateria, você coloca de volta na cadeia produtiva, o lítio, o cobalto, o níquel, o manganês, o ferro, você coloca de volta para fazer mais bateria ou fazer outras coisas, por exemplo, só que você emite menos CO2 reciclando do que minerando. Como eu sei disso? Tem pesquisas, mostram isso, mostram toda a cadeia produtiva, os benefícios, mas nós brasileiros temos um exemplo muito claro na nossa casa, vamos dizer assim, né, no nosso país, que são as latas de alumínio. As latas de alumínio, quando a gente recicla elas, a gente economiza 98% de energia elétrica ou de energia que foi utilizado para obter o alumínio metálico desde o minério. Então, quando a gente recicla, então hoje a taxa de reciclagem do Brasil está em torno de 95%, 98% de latas de alumínio. Então, a gente está economizando 98% da energia que é gasta para obter o alumínio lá do minério. E você acha que isso é possível com as baterias? Também você citou ali no começo, né, que antigamente a gente descartava as baterias no lixo comum. Eu fiquei com esse antigamente reverberando na minha cabeça. Antigamente? Isso mudou? Porque assim, se você vai numa loja e deixa o seu celular lá, tudo bem, talvez a loja tenha um processo ali de descarte, né? Ou condomínios, muitas vezes também tem o lixo especial ali pra separar. E muita gente ignora, joga papel de bala no lixo de plástico, né? Aquela coisa tudo misturada ali. E bateria? Para carro, eu imagino que seja mais fácil também, porque você vai levar numa oficina, a oficina extrai, devolve para o fabricante e instala nova, né? Mas todo o resto também, os smartphones, os fones de ouvido, tudo que a gente usa hoje em dia tem alguma bateria, né? Sim, tudo tem bateria porque a gente está vivendo a gente vive numa sociedade sem fio, né? Então tudo a gente vai ter que ter uma bateria, não tem como. Então um dos principais desafios é para você poder reciclar e recuperar todos esses materiais. Vou dar um exemplo disso. As baterias de veículos a combustão, elas são baterias de chumbo ácido. Então elas têm chumbo em sua composição. O Brasil não produz chumbo. Não tem produção a partir de minério, a partir de fonte primária, vamos chamar assim, de chumbo no nosso país. Não tem. Se tem, os números são insignificantes. Da onde vem esse chumbo para fazer novas baterias? Vem do chumbo da reciclagem de baterias de carros a combustão. Então a gente recicla bastante, a gente recircula bastante. E o que falta a gente compra, a gente importa. Então tem até vídeos que eu uso, que estão no YouTube, que mostram o processo de uma empresa famosa no Brasil, mostrando o processo de reciclagem deles. Então isso é bem comum. E existe essa possibilidade do que vai... Eu vejo, né, com bons olhos, como um grande potencial, que o Brasil faça a mesma coisa tanto para elétricos eletrônicos, como também para baterias. Por que a gente tem dificuldade? São vários fatores. Um deles é capacitação técnica, então você precisa de pessoas qualificadas para isso. Então a gente tem pessoas formadas no Brasil que têm conhecimento disso, mas ainda são poucas do que poderia ser, do que realmente precisa. Por outro lado, a gente também tem um problema econômico. A gente precisa de pessoas, investidores, investindo para a construção dessas empresas, essas empresas de reciclagem. A gente tem empresas no Brasil que reciclam eletroeletrônico, que reciclam baterias, mas a parte nobre, ainda hoje, eles mandam para a Europa, para alguns países, principalmente Bélgica, para fazer a obtenção da parte mais fina, a parte de maior valor agregado. Porque no Brasil o investimento para ter uma planta dessa, para reciclagem fina, vamos dizer assim, para obter cobalto puro, o níquel, o lítio puro, você precisa de um investimento muito pesado inicialmente. Então são empresas muito robustas do que tem hoje. E precisa de pessoas capacitadas para poder operarem essas empresas, né? O chão de fábrica, vamos dizer assim. Enquanto eu pesquisava para essa pauta, um número que eu encontrei em alguns locais, né, inclusive numa matéria da BBC, é que apenas 5% das baterias de veículos elétricos no mundo são recicladas. Tipo, me pareceu bem alarmante isso, né? Porque a demanda tá cada vez maior, a gente precisa de mais e mais e mais lítio. Também teve lá, circulou essa semana, ou melhor, mês passado, eu acho, fotos da China de, digamos assim, cemitérios de veículos elétricos que estão lá largados, as baterias não foram reaproveitadas. Nossa, sim.
foi bizarro aquilo. Então você olha, são milhares de carros, tem já planta crescendo ali no meio e tal. É um cenário que parece meio pós-apocalíptico até, mas é isso, assim, os veículos estão lá, foram produzidos em grande escala e foram descartados. E esses 5% eu fiquei muito surpreso, assim, porque, cara, para atingir as metas que países estão fazendo e que até que empresas estão se colocando, né, para começar a investir mais em carros elétricos, a gente precisa subir isso muito rápido, né? Sim, é isso mesmo. O lítio é um fator bem preocupante, porque ele é o principal elemento nas baterias de lítio, né? Mas a gente tem também uma preocupação muito grande com cobalto. Não muito recentemente, há uns 2 anos atrás, eu conversei com uma empresa do Japão, fabricante de veículos, e eles têm veículos elétricos, veículos híbridos, e até então a informação que é mais consolidada era que ia faltar cobalto até 2030, por conta da demanda de veículos elétricos. E aí, a gente conversando, essa era a informação que eu tinha, né, no começo da reunião. E aí ele falando, a gente tá procurando parceiros para poder fazer reciclagem de baterias, porque muita gente fala que vai faltar cobalto até 2030, mas a gente já sabe que com certeza vai faltar cobalto em 2027. Eita! Aí eu falei, peraí, 2027. E nós estamos e se você pensar agora, assim, 2 anos atrás, ele falava 2027. Então, o mercado de cobalto, de baterias, perdão, é quase que exponencial, né? Cresce bastante. Se há 1 ano e meio atrás ele falava 2027, nós agora estamos na metade, indo para o final de 2023. Então, quase no pé de 2024. 2024 até 2027 são 3 anos. Isso para uma planta, isso pensando numa área de processo, uma área industrial, isso é nada. Isso é uma manhã, vamos dizer assim. Então, hoje se migra muito para o mercado de outros tipos de baterias de íon de lítio, né? Como eu estava explicando para vocês como que é a composta, tá mudando das baterias que tem o cobalto para baterias que tem um ferro na sua composição, né? No cátodo ali, que é fosfato de lítio e ferro, que comercialmente são chamadas de LFP. Então tem uma expectativa que até 2030, 2050 seja o mercado dominante. Porém, você ainda vai precisar de lítio. Dentro de uma bateria, a gente está falando de 2-3% de lítio. Só que aí uma bateria de carro você pode ter ali 200, 300 quilos de bateria. Então, 2-3%, eu acho que é muito lítio. Então, tem uma preocupação muito grande. Por isso que hoje no Brasil nós temos o Vale do Lítio, por conta dessa busca. Então, você está procurando onde tem lítio, onde você pode obter lítio no mundo. Eu falei do cobalto, mas eu esqueci de mencionar por que a minha preocupação. Não só porque vai acabar até 2027, 2030. 70% da demanda mundial de cobalto vem da República Democrática do Congo, que tem problemas sociais sérios, problemas econômicos sérios e problemas políticos muito sérios. E a China praticamente entrou inteira na África por conta dos minérios. Ela está investindo muito pesado, investindo não só em empresas, mas em capacitação, mão de obra lá e infraestrutura. Eles estão construindo estradas para poder fazer transporte de minério para abastecer a China, porque eles precisam também, tanto para demanda interna quanto para comercializar para o resto do mundo. Então a China entrou dominando a África do ponto de vista ali de bens minerais. Então você tem hoje cobalto, 90% do cobalto que é para veículos elétricos vem da China, vem do mercado chinês, de alguma forma. Então, por que a reciclagem novamente é muito importante? Porque você acaba diminuindo a dependência do mercado chinês para esses materiais. Por que eu digo isso? Lembra quando eu dei o exemplo das baterias de chumbo-ácido, que o Brasil não produz chumbo e todo o chumbo vem de reciclagem? Então, se a gente tem a bateria com cobalto, bateria com lítio, né, vamos dizer assim, dentro do meu país, e eu reciclar, eu diminuo a quantidade de lítio que eu compro de outros países. Então você diminui a dependência ali no mercado. Eu passo a produzir ali internamente. Então você pegando o exemplo do cemitério de veículos elétricos que você viu na China, se a gente tiver daqui uns anos isso no Brasil, com certeza eles vão ser reciclados, vão ser processados, essas baterias, e você vai ter o lítio ali pronto para o mercado de veículos elétricos. Claro que no caso do lítio você não tem só o mercado de veículos elétricos, mas você tem também outros segmentos. Tem segmentos farmacêuticos, por exemplo, e por aí vai. E aí você tem outros materiais que estão dentro da bateria, né? Então o cobalto vai para produção de aço, o próprio ferro vai para produção de aço também, níquel e por aí vai. Então você tem vários outros materiais ali. Tem um potencial muito grande, né? Só que você precisa de investimento, precisa de tempo. E a gente não está tendo tempo. Isso no mundo inteiro. A gente está com pouco tempo para poder fazer essa revolução. E a reciclagem não vai suprir totalmente a demanda, né? A gente ainda vai precisar da mineração para poder suprir a nossa demanda, que é o que acontece com o alumínio, com o exemplo que eu dei do alumínio.
Nessas últimas semanas, principalmente, eu tenho visto muito falar sobre baterias de íons de sódio. A Milton até, você falou rapidinho ali que quimicamente talvez não seja tão interessante. Queria entender melhor essa bateria de sódio, né? Porque, tipo, Bom, lembrando ali das aulas de química, né? O sódio, ele tá lá na tabela periódica, tá na mesma coluna ali do lítio. Então, beleza, deve substituir o lítio em alguma coisa. Mas talvez essa outra parte da bateria ainda dependa de componentes de metais que talvez sejam menos abundantes na Terra, né? Porque o sódio parece que resolveria todos os problemas. Que, pô, né? Tipo, as pessoas botam na comida, né? Tem em toda de parte, sódio né? ali e tal. Tá em toda parte. Assim, sabe? Se dá pra fazer uma bateria de sódio, por que a gente foi fazer de lítio, que é mó difícil de achar? É mó trabalho pra ficar extraindo sódio, aí tem que explodir não sei o quê. Qual que é o problema da bateria de íon de sódio? Vai dar certo? Isso resolve problemas? Então, na verdade, o lítio você consegue achar até que relativamente fácil. O problema é a parte econômica, né? A viabilidade econômica. Então, o lítio você consegue achar no mar, mas numa concentração muito baixa. Então, você tem um problema econômico, até mesmo técnico, para poder obter esse lítio. Do ponto de vista de você encontrar, de fato, sódio, você tem uma concentração muito maior do que lítio. Você encontra muito mais fácil. Isso eu concordo com você. Só que aí, o sódio é um átomo, ele é maior do que o lítio. Então, se você olhar na tabela periódica, você tem o lítio depois o sódio, um embaixo do outro. O lítio, ele é um átomo muito pequeno. Então, aquele transporte que eu expliquei para vocês, do cátodo pro ânodo, do ânodo pro cátodo, se você tem um átomo muito pequeno, ele é muito mais fácil de ser transportado. No melhor cenário do mundo, seria um hidrogênio, mas no hidrogênio não funcionaria dessa forma, né? É só no SimCity que você clica ali, você constrói uma usina de hidrogênio, paga 100 mil simoleons e pronto, resolveu todos os problemas da sua cidade, mas Exatamente. Na vida real parece que não é tão simples. Não é. Exatamente. Esse é um bom exemplo que você deu. Então o sódio, ele também funciona dessa forma. Então você tem esse transporte ali entre o cátodo e o ânodo, né? A bateria de sódio é muito semelhante, né? A configuração. Só que por ele ser um átomo muito maior, os íons de sódio, então você tem esse fator tecnológico ali para você solucionar. Então ele fica preso ali nas estruturas do cátodo e do ânodo muito mais fácil do que o lítio. Por outro lado, tem se pensado bastante em outros tipos de tecnologias, outros tipos de baterias de sódio, como o caso do sódio metálico. Então são as baterias que tem o sódio na sua forma metálica. O problema é que o sódio metálico, tanto o sódio quanto o lítio, em contato com a água, ele explode, ele pega fogo. Tem só esse inconveniente, ele pode explodir. Só. Tranquilo. Mas a bateria de íon de lítio você tem outros problemas também ali. Ela pega fogo, pode pegar fogo, mas porque você tem solvente orgânico ali, você tem carga elétrica dentro da bateria, então você tem solvente orgânico, carga elétrica juntos, é inflamável, vai pegar fogo, é batata, vai pegar fogo. E oxigênio no ar, né? Então ele pega fogo. O sódio metálico, assim como o lítio metálico, além disso, você tem no ar, ele também acaba oxidando, mas se você tem umidade no ar, para ele pegar fogo é batata, é 2 palitos. Então você tem esse agravante ali no meio na tecnologia, entendeu? Eu não vejo as baterias de sódio tão disruptiva nesse ponto de vista. Como eu falei para vocês no começo, eu quero estar muito enganado, eu quero voltar aqui daqui a um tempo e falar, eu estava enganado, as coisas mudaram, mas você tem esse agravante também. Tem montador chinesa postando alto, né? Falando que vai lançar uns carros bem mais baratos, porque seria uma bateria mais barata de produzir, e daí isso permitiria que os carros elétricos fossem bem mais acessíveis do que eles são hoje, porque grande parte do custo do carro elétrico está ali na bateria. Isso de fato, se eles conseguirem realmente mudar para uma bateria de sódio, resolver esse problema, diminuir bastante o custo, vai ser uma grande vantagem, vai ser sensacional. Eu vou ser o primeiro que vou estar ali na fila batendo palma. Não é que eu estou mais aprofundado nas baterias de lítio, que eu não concordo, não queira que outras tecnologias surjam. Pelo contrário, eu sou muito a favor disso. Mas eu não vejo tão vantajoso assim. Tem as baterias de nióbio, que no Brasil foi falado muito como vantajoso, principalmente na parte de carga e descarga, mas aí o próprio mercado não se mostrou muito motivado com relação a isso. Então vamos ver como vai ser o futuro. Então, no caso da bateria de sódio, eu acho que são esses os fatores. Vamos ver se realmente vai chegar numa escala industrial e as coisas vão mudar, né?
né? Espero que sim. Hamilton, a gente falou ali de várias questões química, né? Essas coisas de componentes e como é que funciona toda a parte química da bateria e quais são os componentes que a gente tem disponíveis no planeta, por que X é mais eficiente, Y é mais barato, mas não é tão eficiente, né? Os íons de lítio versus o sódio. Mas eu queria tentar puxar um pouco agora a conversa pra gente fechar pro mundo real, saca? Das pessoas normais que podem ter chegado aqui no final do Tecnocast. Então, tipo assim, não entendi bulhufas, né? Esse assunto é bem complexo. Ela só queria carregar o celular mais rápido e fazer a bateria durar mais. Ela acabou aprendendo como constrói a porra da bateria. Eu só queria saber se eu vou poder comprar um carro elétrico e esse carro elétrico realmente salva o planeta Terra, vamos resumir assim, né? Então, dentre todos esses desafios que você detalhou pra gente, meio que queria saber uma opinião pessoal sua sobre os próximos anos, sabe? O que esperar? O carro elétrico realmente resolve os problemas, a gente consegue se organizar como sociedade, como humanidade também, ao ponto de colocar todas essas peças no lugar, né, com reciclagem, com problemas políticos, enfim. Você acha que tem um caminho aí nas baterias, nos carros elétricos? Essa pergunta foi boa, hein? É quase como uma mãe de Ná aqui tentando prever o futuro. Deixa eu ver aqui a bola de cristal. Não, tô brincando. Cara, é uma excelente pergunta, porque ao contrário do que aconteceu em outras... No nosso passado, na história da humanidade, né, na nossa história em si, da nossa espécie, ela foi... Todas as mudanças, sendo disruptivas ou não, elas foram mudanças muito orgânicas. Então as coisas foram acontecendo. Isso aqui parece ser melhor, vou investir, deu certo. Então teve muito investimento, teve muita mudança, muita coisa deu errado, são os poucos casos de sucesso. Mas tudo foi muito, muito orgânico, não foi tão pensado, tão planejado a curto, médio e longo prazo, principalmente pensando do ponto de vista ambiental. Esse desafio ele é muito grande porque a primeira vez, eu vejo, né, que é a primeira vez que a humanidade parou, pensou e falou, vamos resolver isso de uma forma pensada, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, e agora o ponto de vista ambiental é também o quanto de CO2 a gente emite, né? É quase um ponto de vista ambiental plus ali, né? Então não é mais tripé da sustentabilidade, são quase os 4 pezinhos ali da mesa, né? A gente também contabilizou o impacto ambiental em termos de emissão de CO2. Respondendo a sua pergunta, sustentabilidade a longo prazo, pensando em veículos elétricos, eu vejo como a melhor resposta, eu vejo como uma maneira diversificada. Eu acho que a gente tem que investir muito na diversidade. Por que eu tô falando isso? Porque o veículo elétrico, hoje, ele tem várias limitações. Só que no Brasil, a gente está muito mais à frente de outros países porque a gente tem outras maneiras sustentáveis de se locomover, que são os biocombustíveis, que a gente não falou aqui na nossa conversa, que é uma maneira também sustentável de você se locomover. Então você tem a cana-de-açúcar, planta a cana-de-açúcar, produz o etanol, usa no veículo, o carbono que é emitido volta para a cana-de-açúcar e você tem uma economia circular ali, você tem uma circularidade do carbono. Então isso acaba sendo muito vantajoso do ponto de vista ambiental. Então para você transportar longas distâncias, você pode usar um biocombustível. Um bioetanol, biodiesel. Esse processo que você descreveu da cana-de-açúcar, do carbono ser recapturado, você tem um número sobre a taxa de recaptura? É 100%? Que curioso agora. Não tenho número, mas é até um pouco difícil de contabilizar, tá? Claro que você tem perdas, você nunca vai chegar no 100%, tá? Você vai ter perdas ali, mas assim, você acaba tendo é muito melhor do que a gasolina. Por que a gasolina acaba sendo muito melhor do que a gasolina do ponto de vista ambiental? Porque a gasolina, ela vem do petróleo. E o petróleo tá lá eu vou falar subsolo, mas os geólogos vão me matar, mas tá lá enterrado. Então você tá tirando o petróleo que tá lá no solo e jogando esse carbono do petróleo na atmosfera. O carbono da cana-de-açúcar, ele já existe aqui. Ele tá entre nós aqui, é o carbono da planta. Então ele acaba sendo muito mais vantajoso. Só que a gasolina e o diesel, eles são frações do petróleo. E a gente depende muito do petróleo para muitas coisas. Inclusive para investir em time de futebol, mais recentemente. Então, o petróleo ele acaba ainda tendo um papel muito importante da nossa economia. A economia como um todo do planeta. E a gasolina e o diesel são apenas frações. Então a gente usa muito plástico, por exemplo. Que são as sacolas plásticas,
rodas, os canudos, enfim, por aí vai. Por isso que eu vejo a reciclagem como uma maneira muito interessante do ponto de vista econômico e ambiental. Então, o futuro eu vejo como um futuro mais diversificado, não só o veículo elétrico como sendo solução, mas tendo também ao seu lado o veículo híbrido. Alguns veículos de combustão eu acho que ainda vão continuar, eu não sei se eles vão deixar de existir, pelo menos a primeiro momento eu não vejo dessa forma, talvez a longo prazo isso mude, e você tem a reciclagem como uma maneira de você recircular esse material. Na mineração, a gente tem muito forte isso, uma mudança da mineração para você não minerar mais o minério, mas minerar o resíduo que está lá nas barragens. Então, se você lembrar dos acidentes que a gente teve recentemente no Brasil, de Mariana e Brumadinho, aquela barragem tem vários metais ali que podem ter um valor agregado bem interessante. Além do ferro, pode ter o silício, que a gente pode reaproveitar, e por aí vai. Então a gente passa a minerar o que está armazenado ali na barragem, o resíduo da mineração, o rejeito, né? Então, a reciclagem, a recuperação a partir dos resíduos, uma proposta da economia circular é muito interessante nesse sentido. Então eu vejo como futuro dessa sustentabilidade vários desses aspectos. Então, recapitulando, na parte de veículos você tem uma diversidade, vários tipos de matrizes ali trabalhando juntos em prol da locomoção, do transporte, e também a reciclagem ou tratamento de resíduos efluentes como maneira de você obter ali metais ou compostos químicos que seja, a partir do que hoje a gente joga fora, vamos dizer assim, bem entre aspas, né, do que a gente descarta. Eu vejo como bons olhos se a gente trabalhar desse jeito. Só que aí você tem questões políticas, você tem questões sociais, você tem questões ambientais ali trabalhando no meio. Então eu vejo muito dessa forma. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você já tá de olho em algum carro elétrico? Desanimou um pouquinho depois de ouvir esse programa? Ou continua aí crente que este é o caminho, esta é a solução para o meio ambiente? Manda seu comentário pra gente. Agora o Tecnocast tem um novo canal no WhatsApp. Só você clicar no link que tá na descrição deste post e entrar no grupo da Caixa Postal do Tecnocast lá no WhatsApp. Se você prefere o Telegram, tudo bem, também tem o grupo Caixa Postal Tecnocast lá no Telegram. Manda sua mensagem de voz, a gente ouve no próximo episódio e comenta aqui também. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, é só procurar o @mobilon, @Paulo Riga e @Josué de Olive com V mudo no final. Esse Tecnocast fica por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau, pessoal! E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.